Hello, pessoal, tudo bem? Aula de sexta-feira, uma aula mais relax, a mais relax de todas. A gente vai revisar tudo o que a gente aprendeu nessa semana para consolidar o seu aprendizado. É muito, muito importante que toda semana a gente faça essa consolidação do aprendizado para que você não esqueça, para que reforce diariamente tudo, tá bom? Muito, muito importante mesmo. Não é uma aula mais relax, é mais curta, tem menos exercícios e você vai poder aproveitar mais. Se caso durante a semana tenha sido um assunto um pouco complicado, você não tenha entendido muito, aproveita o final de semana, aproveita essa aula e você reveja as aulas. Mas não se preocupe muito com isso, porque no decorrer do curso a gente vai aprendendo e revendo essa base. A base que eu estou te ensinando é a base para você falar fluente de verdade. Então você vai ver isso quando você for, se você for básico, se você for intermediário ou avançado, você vai ver isso sempre. Então por isso que você não deve se preocupar, tá bom? Então deixa eu tirar minha webcam aqui. Aula 5, sexta-feira. O que a gente vai aprender hoje? Consolidando o aprendizado. Isso aí, gente. Mas antes, eu tenho uma observação aqui, ó. A resposta dos exercícios da aula anterior está anexa nesta aula, tá? Então, quando você acabar essa aula, você vai lá e baixa em anexo que as respostas estão lá todas certinhas, tá bom? Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar no começo da nossa semana. Só um minuto. Aula 3, aula 2, aula um de segunda-feira. O que a gente aprendeu? Segunda-feira a gente aprendeu os pronomes em inglês. O que são os pronomes, gente? É aquele lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles, em português, né? E em inglês é o I, you, he, she, it, we e they. O que difere aqui do inglês do português que a gente precisa observar muito mesmo? A gente difere aqui, ó, o you é tanto você quanto vocês, tanto singular quanto plural. Ou seja, se eu falo assim, ó, você gosta de chocolate, eu estou falando you like chocolate. Se eu falar assim, vocês gostam de chocolate, eu também estou falando you like chocolate, certo? Mas e como que eu sei se eu estou falando singular ou plural? Vai depender do contexto da conversa, depender do contexto do vídeo e assim por diante. E a gente vai discernir se é singular ou plural. Aqui também a gente tem um negocinho diferente, que é o which. O which que a gente não tem no português é o ele ou ela ou isso para coisas e animais. Isso mesmo. Se eu falar assim, ó, ele é meu amigo em português, eu uso ele. Se eu falar assim, ele é meu cachorro em português, eu também uso o ele. Só que no inglês não. Se eu falo para a pessoa, eu falo assim, ele é meu amigo, eu vou falar he. He is my friend. E se eu vou falar assim pro cachorro, ele é meu amigo, em vez de eu falar he is my friend, eu vou falar it. It is my friend. Entendeu? Então a gente usa o it. Na hora de traduzir, vai traduzir como ele. Ele é meu amigo. Resolvido. Nós é we, perfeito. Nós trabalhamos muito, nós somos amigos. We work a lot, we are friends, assim por diante. E o they é eles e elas para coisas, pessoas e animais. Pessoas, coisas e animais. Então, se no singular, quando a gente fala de uma pessoa só, que é ele, ela ou isso, a gente, divide, né? Ele é he, ela é she, e ele ou ela para coisas ou animais é it. No plural, já quando eu falo assim, eles, elas, tanto faz para pessoa ou animais ou coisas, é sempre they. Então, assim, ó, they have two cars, they have two cars. Pode estar falando, eles têm dois carros, dois homens, ou duas mulheres, ou um casal, tanto faz. É they. E, e se for assim, eles são meus amigos, se eu estiver falando de cachorro, eu vou falar they are my friends, ou they are my dogs, e assim por diante. Tá bom? Que a gente deu alguns exemplos, eu expliquei para você aqui que no Rich It a gente coloca o S aqui, eu não estou falando plural, certo? Não é plural, é só por causa que é uma regrinha e a gente tem que respeitar a regrinha. E no caso da palavra have, que é o ter,
Essa aqui é a regra de todas, né? No ó, he, she, it, coloca o S e depois volta para normal também, ó, o work normal, por exemplo. Agora, no caso da palavra have, em vez de colocar o haves por S aqui, não, ela se torna has. Então, no he, she, it, ela se torna has, tá bom? A gente estudou, fomos para a aula de terça-feira, a gente aprendeu as frases positivas e negativas e eu te ensinei que para formar uma frase positiva, a gente só forma exatamente igual nós formamos no português. Se eu falar em português assim, ó, eu gosto de chocolate, I like chocolate. Então vai ficar assim, ó, eu, like, gosto, chocolate. Pronto. Se você souber o vocabulário, você já vai conseguir formar as frases positivas em inglês, certo? Agora, as negativas é um pouquinho mais complexa, porém, com esses verbos aqui é mais simples. Então, se você estiver falando can, poder, poderia, deveria, tarará, ou o verbo to be, ser, estar, é só você utilizar o verbo mais o not na frente. Então, por exemplo, eu posso trabalhar, I can work. Eu não posso trabalhar, I cannot work, certo? I can work, I cannot work. Exemplo aqui que eu dei. Eu não poderia comer isso. I could not eat this. I could not eat this. Ok? Isso aí. Passamos para a aula 3, aula de quarta-feira. E aí eu continuei explicando para vocês as negativas com o do, did e will. Ou seja, quando a gente vai usar isso aqui, o do, o did e o will, do, did e will, assim, ó, a gente vai colocar, eles são auxiliares, né? Auxiliar mais o negativo. Quando não for com esse verbo aqui, né? Opa, perdão, voltei. Quando não for com esses aqui, ó, can, could, might, quando for com outro verbo, trabalhar, work, jogar, play, sei lá, comer, eat, a gente tem que usar o auxiliar, tá bom? A gente usa, aí sim a gente vai usar o do, did ou will. E quando a gente vai usar o do, did ou will? Ou como eu sei? Como eu sei se eu vou usar do, ou se eu vou usar o did, ou se eu vou usar o will? No presente, a gente vai usar sempre o do. Uma frase no presente. Por exemplo, eu não trabalho muito. Isso aqui é negativa, tá bom? A gente lembra que a gente está fazendo negativa, não é mais positiva. Então eu trabalho muito é positivo. Ó, I work a lot. Agora, a negativa tem que usar o auxiliar. Então I do not work a lot. Coloco lá. E no he, she, it, lembra que o have virou has? Aqui tem a exceção do do. Ele, em vez de ele virar does, assim, ele vai virar does. Em vez de você só colocar o s, você coloca o es. Então he does not work a lot. Ok? Então I do not work a lot e he does not work a lot. Isso é no presente. Então no presente você vai usar o auxiliar do ou o does para he, she, it, tá bom? Do not ou does not, certo? E no passado, você vai sempre usar o auxiliar did. Então vai ficar assim, ó, I did not e o he did not. Então, I did not work a lot e he did not work a lot. Isso vai ser sempre o did. E no futuro, vai ser sempre o will. Igual no passado, tá? I will not e he will not. Ok? Então, é o mesmo local aqui também. A abreviação do not é igual o don't, do does not é igual o doesn't, did not igual o didn't e will not igual o won't, certo? Passando para a aula de quinta-feira, a gente aprendeu, a gente identificou na realidade aqui as frases positivas no vídeo, certo? Então there's a lot of money for that, que a gente aprendeu aqui que formar a frase positiva, só relembrou, né? É exatamente a mesma estrutura do português. Tem algumas exceções, que são exceções, a regra é exatamente igual. E a gente viu aqui a frase negativa no texto também, que é o do not, né? Que é o don't, e o we want, que é o will not, que é o want. Tá bom? E te mostrei aqui que você fez, provavelmente já traduziu as frases do Basic Vocabulary, te mostrei a importância que é você aprender realmente todas as frases do Basic Vocabulary para você realmente conseguir falar fluente e ter essas 2.000 palavras tão importantes, tá bom? E hoje chegamos na nossa aula de sexta-feira.
consolidando o aprendizado. Então, lembre-se que as respostas da aula anterior estão aqui anexas, você baixa e confere, tá bom? E o que eu quero que você estude nessa aula? É bem relax. Então, você só vai ler o script do comercial, novamente. Eu quero que você leia também o script, eu quero que você leia o script em inglês e em português, tá bom? Depois eu quero que você leia o script do comercial com a explicação das frases. Se você não quiser, não baixou o arquivo, você pode ver no próprio vídeo mesmo, tá bom? Perdão pela minha tosse. Eu quero também que você assista o comercial mais 2 vezes. E eu quero que você estude o Basic Vocabulary e o Model Vocabulary 1 e 2, tá bom? Do módulo 1 e módulo 2. Muito, muito importante. E eu quero que você baixe um arquivo e traduza. Como é sexta-feira, relax. Você pode fazer isso na segunda, não tem problema. Mas o importante é que você faça, tá bom? Muito, muito importante que você faça. Ok? Muito bem. É isso aí, pessoal. Então a aula de hoje acabou. Aproveitem o final de semana de vocês. Aproveitem mesmo. Qualquer dúvida é só falar para mim. Se você quiser aproveitar o final de semana para dar uma revisada, estudar, aproveita também. Se não, pode deixar para segunda-feira, não tem problema nenhum. Tá bom? Fique com Deus, aproveite seu final de semana. Até a semana que vem. See you later. Bye bye.